Nossa próxima informação, quem vai trazer para a gente é a Lalisca Setúbal, porque essa pandemia também está causando uma série de prejuízos aos nossos artistas. Isso mesmo, com o decreto que foi expedido tanto pela prefeitura como pelo governo do estado, alguns artistas estão se sentindo um pouco preocupados com essa situação. Isso porque a realização de eventos está suspensa em todo o Piauí, com o fechamento de bares, cinemas, restaurantes, shoppings, academias, casas de espetáculo, clínicas de estética e saúde bucal, públicas e privadas. E o que acontece aqui? Muitos artistas tiveram seus shows, as suas apresentações canceladas. E isso traz muita preocupação, porque tem muito artista que leva a vida só cantando nos bares, levando a sua animação, levando todo o seu talento, o seu show, a sua música, o seu humor. E eles estão muito preocupados com essa situação. E nós também estamos preocupados com a situação de tantas pessoas, de tantas vidas que mudaram por causa dessa pandemia. Também quero aproveitar para mandar um abraço ao seu Francisco de Lima, que acompanha a nossa programação ao vivo através aqui do nosso Facebook, Sistema O Dia. Ele está ligado no jornal, muito obrigado, seu Francisco, e diz que é de Teresina e, é claro, está cumprindo à risca o pedido de isolamento social para não levar coronavírus, nem para os seus, nem para mais ninguém. Seu Francisco, parabéns pela sua atitude, muito obrigado, continue nos assistindo. Eliezer Rodrigues, agora é com você, conta pra gente porque muitas pessoas modificaram as suas relações de trabalho, a sua rotina de trabalho e adotaram o chamado home office. Isso, é fato, Lívio, que a pandemia do coronavírus tem impactado as relações trabalhistas. Uma lei federal sancionada em fevereiro determina algumas regras que devem ser seguidas por patrões e empregados. A lei traz duas situações distintas, diferentes. Olha, o isolamento, quando está constatado que a pessoa encontra-se doente com o vírus, e a quarentena, que é a restrição de atividade ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que estejam doentes ou não doentes, de maneira a se evitar uma possível contaminação. Ou seja, o isolamento atinge pessoas doentes ou contaminadas e a quarentena envolve as pessoas suspeitas de contaminação. Se não houver nenhuma recomendação médica e a empresa afastar o empregado por iniciativa própria, deverá arcar com o salário por todo o período e somente poderá ser exigido o trabalho remoto, se assim o trabalhador concordar. E ainda, se o empregado estiver doente, deverá ser encaminhado ao INSS para que possa receber o auxílio-doença arcado pelo INSS após o 15º dia de afastamento. De forma geral, não foram estipuladas medidas de segurança específicas em razão do coronavírus, mas cabe destacar que é obrigação da empresa proporcionar ambiente de trabalho saudável aos seus empregados, ou seja, a empresa é obrigada a fornecer todo e qualquer material necessário à proteção de seus empregados, observando as normas sanitárias já existentes. Uma informação para complementar essa questão que foi levantada pelo Eliezer Rodrigues, nós aqui do Sistema de Comunicação, nós estamos trabalhando, é claro, em regime de home office. Portal, jornal, estão trabalhando, nossos jornalistas estão em suas casas, é claro, mantendo a sua saúde e, é claro, mantendo você muito bem informado. Apenas estão se deslocando para a nossa sede do Sistema ao Dia, nós profissionais de televisão. Aliás, a gente continua com você porque a nossa próxima informação é sobre o antigo IAPEP, o IASP, que publicou, na realidade, normas de como vai se comportar durante esta pandemia de coronavírus aqui no estado do Piauí. Exatamente. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do estado do Piauí, o IASP, adotou medidas de prevenção na sede do Instituto e orienta os segurados do sistema quanto aos locais onde devem buscar atendimento nesses próximos dias. A população com sintomas respiratórios agudos deve procurar as urgências do IASP Saúde, com exceção do HTI. Pacientes graves com necessidade de assistência ventilatória devem procurar o Itacor, o Hospital São Marcos ou o Hospital São Paulo. Segurados da Unimed Intermed devem buscar o Hospital da Primavera, ou melhor, esses hospitais privados têm um atendimento próprio, né? Aqueles que ainda precisam do atendimento do SUS devem procurar o Hospital do bairro Primavera
ou se dirigir também ao Hospital Natan Portela. E os segurados pela rede Humana Saúde devem procurar o Prontomed. Ok, Eliezer, muito obrigado pelas suas informações. Vamos agora com Lalesca Setúbal. Infelizmente, Lalesca, uma informação que nós não gostaríamos de dar, mas é pertinente, porque a fiscalização de estabelecimentos comerciais, principalmente de entretenimento, continua firme e, em muitos casos, muitos estabelecimentos foram notificados. Conta pra gente. Isso mesmo, são mais notícias da Guarda Civil Municipal. Até hoje, nesta terça, já foram fechados e notificados mais de 250 estabelecimentos aqui na capital, ou seja, entre bares, restaurantes, casas de show que ainda estão abertas, ainda teimam em ficar abertas para chamar clientes e fazer aglomerações. A Guarda Civil continua a fiscalização. Bom dia, passando para informar que ontem foram mais de 250 estabelecimentos fechados, totalizando aí o número de mais de 800 desde o início do decreto de fechamento. Isso tudo visando evitar aglomerações. Nos deixa angustiado esse número ao perceber que as pessoas ainda não têm a exata medida do risco que é o coronavírus. Você, cidadão, pode continuar a denunciar. E você que tem desrespeitado o decreto de fechamento, deixar ciente de que é passível de multa, é passível de cassação do alvará e até mesmo medidas judiciais de natureza penal. Lalesca e Eliezer, não podemos brincar. É uma questão de saúde pública, é uma questão que pode trazer prejuízos para o seu bolso empreendedor. Não podemos brincar, Lalesca. Isso mesmo. E outra situação é ter responsabilidade com você, com a sua família e também com os outros. Quero mandar também aqui um abraço para o Pedro Juan, lá da Zona Norte da cidade, que está ligado na programação da Udia TV. Muito obrigado pela sua audiência. Fique em casa. Não invente de sair não, só quando for realmente estritamente necessário. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos trabalhando aqui por você, para que você se mantenha muito bem informado, assim como todos os nossos teresinenses e maranhenses que acompanham a nossa programação através do canal 23.1. A próxima informação é comigo porque as declarações de imposto de renda seguem sendo recebidas pela Receita Federal. O órgão divulgou um balanço no estado e as medidas que o órgão também tem adotado para o recebimento de dados. Maiara Martins é quem traz mais informações para a gente. A Receita Federal divulgou que já recebeu mais de 55 mil declarações de imposto de renda pessoa física no Piauí. Pelo menos 255 mil piauienses devem prestar contas com o Leão, um número 3% a mais do que o registrado no ano passado. Devem prestar contas com a Receita Federal quem recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2019. O prazo para envio dos dados para a Receita Federal segue até o dia 30 de abril, apesar de já terem pedidos de prorrogação desse prazo. Mas o Ministério da Fazenda ainda não decidiu por isso. Os atendimentos presenciais nas unidades da Receita Federal estão suspensos devido à pandemia do coronavírus, mas os atendimentos virtuais continuam funcionando normalmente. Informações prestadas pela Receita Federal do Estado, na Receita Federal aqui no estado do Piauí. Na dúvida, você também pode procurar a Receita através do site na internet muito simples, receita.gov.br. E também eles têm o Receita Fone. Acho bonitinho essa história do Receita Fone 153. Eliezer Rodrigues, eu continuo falando com você porque na realidade nós temos uma decisão que foi tomada aqui a nível de município de Teresina para evitar a saída, a circulação de idosos, critério do nosso sistema público de transporte. Fala pra gente que decisão foi essa. A Prefeitura de Teresina suspendeu a gratuidade a idosos no transporte público intermunicipal. O objetivo, como você colocou, Lívio, é reduzir a circulação de pessoas na capital. Bom dia, amigos. Estamos aqui de quarentena e precisamos fazer um pequeno comunicado das ações de combate ao Covid-19. O prefeito ontem baixou um decreto 19.541, tendo em vista uma série de fatos que estão ocorrendo desde sexta-feira, principalmente com relação aos idosos.
Existe uma quantidade muito grande de idosos usando o transporte público. Chegou na sexta-feira a 3.900 idosos e na segunda ainda permanecendo em 3.000. Por conta disso, por conta da proteção aos operadores, que são os cobradores e os motoristas do sistema, e ainda dá uma condição melhor para a nossa cidade, que é a preocupação maior do senhor prefeito, foi feito esse decreto. O decreto ele suspende a gratuidade do idoso e a gente espera que os idosos entendam esse posicionamento da prefeitura com o objetivo de evitar a circulação de pessoas. Hoje, a grande meta do nosso país, e Teresina também é nossa meta, é para as pessoas ficarem em casa. O anúncio não foi muito bem visto, não foi visto com bons olhos, porque realmente suspende temporariamente a gratuidade dos idosos no sistema público, Eliezer, mas é totalmente justificável e necessário para o momento. Claro, e os gestores públicos sabem que nem sempre pessoas atendem aos pedidos, então são necessárias alternativas que venham, de certa forma, a forçar ou dificultar o cumprimento desta determinação de se permanecer em casa. Lalesca, nos últimos dias, o programa Bolsa Família foi destaque na imprensa nacional, de uma forma não muito, por assim dizer, agradável, mas é você que vai contar para a gente quais foram as decisões que foram tomadas acerca desta notícia que chocou a população. Olha, nesta segunda, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ele concedeu uma liminar para suspender os cortes do Bolsa Família na região Nordeste, durante toda a vigência de cada estado de calamidade. Então, de acordo com a vigência de cada estado, por exemplo, o Piauí decretou, por exemplo, 15 dias. Então, durante esses 15 dias, estão suspensos esses cortes do Bolsa Família. Mas quem vai explicar a situação aqui no estado do Piauí, é o senhor Roberto Oliveira, que é o coordenador do Bolsa Família. Estou passando aqui só para informar sobre a portaria que foi assinada no dia 20, a portaria 335 do governo federal, onde coloca que, por conta da pandemia do Covid-19, coronavírus, os serviços de atualização cadastral e revisão cadastral para o ano de 2020 estão temporariamente suspensos pelo prazo de 120 dias. Também está suspenso também os efeitos de descumprimento de condicionalidades, no caso, as crianças que são obrigadas a ir à escola como condição para receber o benefício do Bolsa Família, não terão seus benefícios suspensos, tendo em vista que as aulas foram suspensas em boa parte do país, na grande maioria dos estados brasileiros. Informo também que as famílias que têm a obrigatoriedade de inclusão no cadastro único, como as famílias que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, também tem esse prazo de 120 dias de suspensão, ou seja, não precisam ir ao CRAS. Então, resumidamente falando, nós orientamos que toda a população beneficiária do Cadastro Único do Bolsa Família e do BPC fiquem em suas casas, não procurem os CRAS. Notícia boa, segurança para aqueles que recebem o Bolsa Família, Lalesca. Isso mesmo. Novamente, mais medidas para evitar que muitas pessoas fiquem juntas em um mesmo local. Uma medida bem acertada. Próxima notícia é comigo, porque a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí estuda a melhor forma de tratar com os internos que estão no sistema prisional, porque eles não podem ficar isolados naquele local, no caso saindo e retornando para as unidades prisionais, fazendo com que o vírus do corona possa circular assim. Então a própria Sejus vem tomando medidas para barrar, para ajudar a conter da forma que pode esta pandemia. Vamos ver quais? Devido à proliferação do coronavírus, o juiz da Vara de Execução Penal de Teresina, José Vidal, baixou uma portaria determinando a soltura dos presos do sistema aberto e semiaberto do Estado. Eles cumprem penas na Penitenciária Feminina, Colônia Agrícola Major César, Casa de Custódia e Irmão Guido, e também na Unidade de Apoio Prisional. Eles ficarão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até o dia 31 de maio.
A medida foi justificada para evitar a aglomeração de pessoas e também devido à precariedade das estruturas, tanto física quanto de saúde, do sistema prisional do Estado. Em nota, a Secretaria de Justiça informou que a Diretoria de Administração Penitenciária cumprirá a medida gradativamente dentro do prazo estabelecido na portaria, que é de 10 dias.